Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre potenciação e raiz quadrada com números naturais. A potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais e pode ser escrita de forma simplificada. Por exemplo, eu tenho ali o numeral 5, que foi multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Para eu não ter que fazer essa repetição do número 5 4 vezes, eu simplifico, colocando o número 5 e lá em cima colocando um expoente 4. Então, eu leio assim, ó, 5 elevado à quarta potência. Esse 5 é a base, o 4 é o meu expoente e o resultado dessa minha multiplicação, dessa minha potenciação, é 625, que eu chamo de potência. Então, potência é o meu resultado. Existem vários tipos de potência e isso vai dependendo do expoente que elas possuírem, tá? Então, eu tenho potência com expoente 0. Então, toda vez que um número for elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, ali, por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 também é 1. Agora, se a minha potência tiver um expoente 1, o resultado vai ser a minha própria base. Então, eu tenho 6 elevado a 1, que é igual a 6. Eu leio 6 elevado a 1. Reparem que eu repeti a base, sempre vai ser assim quando o expoente for 1. Também existe a potência com expoente 2. Eu tenho ali, ó, 7 ao quadrado, que é o mesmo que 7 vezes 7. Então, dá 49. Existe também a potência com expoente 3. Um exemplo, 5 ao cubo. Quer dizer, 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O númerozinho de cima, que é o meu expoente, indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, que é o número de baixo. Então, ali 5 ao cubo é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5. E o meu resultado, que é a minha potência, é 125. Também existe a potência de base 10. Ela faz com que a gente diminua, simplifique esses números que são muito grandes com muitos zeros. Então, eu tenho ali 10 elevado a 1 é 10. Como a gente viu, sempre que o número for elevado a 1, vai ser ele mesmo. 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, reparem que como o expoente é 2, eu vou possuir 2 zerinhos. Embaixo eu tenho 10 ao cubo, o meu expoente é 3, então eu vou ter 3 zerinhos. Se fosse 10 elevado a 4, ou a quarta potência, eu teria 4 zerinhos, e assim sucessivamente. Agora, não confundam. 2 ao cubo, ou seja, 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2. É esse número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho como resultado o 8. Não vai ser jamais 2 vezes o expoente. Não é isso, tá? Por quê? 2 vezes o expoente seria 2 vezes 3, daria 6. Isso está errado. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, que é o númerozinho de baixo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre raiz quadrada. Ela é a conta inversa da potenciação. A raiz quadrada de um número é nada mais do que um número multiplicado por ele mesmo. É a operação inversa da potenciação. Então, eu tenho ali, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. E também, 4 elevado a 2, 16. Então, esse aqui, a raiz é a inversa da potenciação. Outro exemplo, raiz de 25 é igual a 5. Por quê? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. Então, já resolvi essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, é 49. Esse símbolozinho que aparece na raiz quadrada a gente chama de radical. E quando a gente representa a raiz quadrada, a gente nem precisa colocar o númerozinho 2 ali, tá? A raiz quadrada é com o índice 2. Ali, repare nesse exemplo que eu tenho aqui, ó, o índice 2, tenho radicando 100, o radical que é o símbolo, que
e a raiz quadrada é o meu resultado. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Existem também os chamados quadrados perfeitos, que são as raízes, raiz quadrada, que possuem um resultado exato. Então, eu tenho aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Esse 2 é um resultado exato. Então, eu leio assim, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Eu não sei se vocês repararam, mas a conta base para potenciação e para raiz quadrada é a multiplicação. Então, não esqueçam, estudem a tabuada. Aqui eu trouxe uma tabuada para vocês completa de 1 a 10 e ela vai ser fundamental para vocês se saírem bem na potenciação e na raiz quadrada, tá? Um beijo para vocês, bom estudo e até a próxima aula!